Seja muito bem-vindo. Esse é o capítulo 3 da leitura do livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mariana Frois. Eu sou terapeuta especialista em psicologia e espiritualidade e também sou pastora. Então vamos dar continuidade à nossa leitura. O capítulo 3 vai falar sobre o desenvolvimento do seu filho, a orientação em direção a Deus. O autor conta que quando ele era um estudante universitário, ele teve a sua primeira experiência na prática de velejar, e isso tem tudo a ver com a criação de filhos. Ele diz: recordo-me da minha surpresa ao saber que a direção da embarcação não era orientada pelo vento, então não importava tanto a direção que o vento batia, mas sim a posição da vela. Em um sentido, a orientação voltada para Deus é como o posicionamento da vela de navegação na vida de uma criança. Sem importar quais sejam as influências da vida, é a direção da criança voltada para Deus que determina sua reação àquelas influências formativas. Que foi o que nós falamos no capítulo passado. Se você não acompanhou desde o início, volte a alguns vídeos e veja. Desde o capítulo de introdução desse livro já estão todos gravados. Provérbios 9, 7 a 10 contrasta a reação do homem zombador e do sábio quanto à repreensão e à instrução, abre aspas, para as escrituras sagradas. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O versículo 10 nos ajuda a ver o que finalmente determina se uma criança responde como um homem zombador ou como um sábio. É o temor do Senhor que torna alguém sábio. E é essa sabedoria que determina como ele responde à correção. Orientação em direção a Deus. O quadro abaixo representa a criança como um ser de aliança. Eu não vou mostrar aqui a figura do livro, porque não é um quadro, então acho que teve algum erro de impressão, tá? Nessa edição que eu tenho aqui em mãos. Mas vamos em frente, que isso não interfere em nada no entendimento da explicação do autor. O quadro abaixo representa a criança como um ser de aliança, um ser religioso. Uso essa expressão para lembrar-nos de que todos os seres humanos têm uma orientação em direção a Deus. Você acredita nisso? Eu acredito. Todo ser humano é feito para ter essa orientação em direção a Deus. Então, o que acontece? Que nem todo mundo adora a Deus. Você já vai entender. Todos são essencialmente religiosos. O que será que isso quer dizer? As crianças são adoradoras. Não quer dizer que todo mundo já nasce praticando a religião, não. Atenção, olha, você já vai entender. As crianças são adoradoras, ou adoram a Deus ou aos ídolos. Elas não são neutras. Seus filhos filtram as experiências da vida através de uma peneira religiosa que lhes serve de referencial. E isso é natural, já vem de fábrica em todo ser humano. Romanos 1, 18 e 19 diz, abre aspas, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Fecha aspas. Você entendeu a profundidade desse versículo? Todos os homens têm a revelação clara de Deus sobre a verdade. Mas os pervertidos suprimem essa verdade
por sua impiedade. Isso é muito profundo. Você prestou atenção no significado real dessa palavra? Esses homens ímpios, eles se recusam a reconhecer e a se submeter às coisas que Deus tornou óbvias. Eu vou até reler esse trecho para você entender, porque isso é uma grande revelação de Deus. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, diz a Escritura Sagrada, o grande apóstolo Paulo, porque Deus se lhe manifestou. A Escritura Sagrada diz que Deus se manifestou entre as pessoas. Até porque, se Deus não tivesse se manifestado, ninguém poderia ter acesso a ele. Ninguém poderia ter acesso ao conhecimento dele. Ele teve que querer se revelar para a humanidade, para que a gente tivesse esse acesso. Se ele não quisesse, se ele não se colocasse assim disponível, assim à disposição, a gente jamais teria capacidade de alcançá-lo, de alcançar o conhecimento dele. Esse é o significado verdadeiro de graça. Então Deus, ele se revela de forma óbvia na natureza humana de cada um. Mas não é todo mundo que aceita reconhecer e se submeter a essa revelação. Mas no fundo, todo ser humano sabe que é verdade. Sabe que é verdade a existência de Deus. Isso já vem de fábrica. Paulo prossegue dizendo que, apesar de conhecerem a Deus, não o glorificam, porém, tornam-se fúteis em seu pensar e, eventualmente, adoram os ídolos. Na linguagem de Romanos 1, seus filhos ou reagem a Deus pela fé ou suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, a verdade ela é manifesta na realidade. Mas a pessoa que é injusta, ela usa de injustiça para suprimir, para calar essa verdade. Se correspondem a Deus pela fé, encontram realização em conhecê-lo e servi-lo. Se suprimem a verdade pela injustiça, adoram e servem a criação em vez de ao Criador. Este é o sentido em que usa o termo orientação em direção a Deus. Então, há dois caminhos a escolher. O segmento esquerdo superior do quadro mostra uma pessoa que é um adorador do único Deus verdadeiro. A seta apontada em direção a Deus indica a orientação do seu coração. Essa pessoa quer conhecer e servir a Deus cada vez mais. A seta apontada a partir de Deus indica que ele inicia e sustenta ativamente a atuação deste seu filho. Não só deste seu filho, mas como de você também, de mim também. A divisão esquerda inferior mostra uma pessoa envolvida em idolatria. Ela curva-se diante de coisas que não são Deus. Então, essa é a definição mais simples de idolatria. Curvar-se diante de qualquer coisa que não seja Deus. E, por consequência, não podem satisfazer. Para ser preciso, uma criança pode não estar consciente de seu compromisso religioso, mas ela nunca é neutra. Feita à imagem de Deus, ela é criada com uma orientação à adoração. Mesmo sendo uma criança pequena, estará adorando e servindo a Deus ou os ídolos. Davi nos lembra disso no Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. As palavras do Salmo 51, versículo 5, são ainda mais conhecidas. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Estes versículos são muito instrutivos. Mesmo uma criança no ventre ou uma recém-nascida é obstinada e pecadora. E você, qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui no comentário o que você acha sobre isso. Você concorda com o autor? A criança ela é obstinada e pecadora desde
de a sua concepção, desde o ventre? Ou você acha que criança não tem pecado? Falar sobre esse conceito pode até abrir um debate sobre o batismo de crianças. Você acredita que a criança deve ser batizada ou não? Há muitos irmãos cristãos que creem que a criança deve sim ser batizada por esse motivo. Não só os católicos, mas os presbiterianos também. Enfim, aproveita e já deixa aqui no comentário o que você pensa sobre esse assunto, porque eu quero te conhecer, eu quero saber como é que você crê, como é que você interpreta as escrituras sagradas. E o autor continua dizendo: aprendemos que o homem se torna um pecador porque ele é um pecador. Seus filhos nunca são moralmente neutros, nem mesmo no ventre materno. E aí, concorda ou discorda? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Uma das justificativas para utilizar a vara nas crianças é que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. O ponto central desse provérbio é que alguma coisa está errada no coração da criança e requer correção. O remédio não é unicamente mudar a estrutura do lar, e sim tratar do coração. O coração não é neutro. Visto não haver lugar para neutralidade na infância, ou seus filhos adoram a Deus ou os ídolos. Esses ídolos não são pequenas estátuas, são os sutis ídolos do coração. A Bíblia usa a terminologia como medo de homens, desejos maus, cobiça e orgulho. Os ídolos incluem a conformidade com o mundo, ter uma maneira de pensar terrena e apegar-se a coisas terrenas. Tudo isso são ídolos. O que temos em vista é um conjunto de motivações, desejos, vontades, propósitos, esperanças e expectativas que dominam o coração de uma criança e de um adulto também. Lembre-se, estas coisas não precisam ser articuladas em palavras para estarem presentes. Enquanto nossos filhos interagem com sua experiência de infância, o fazem a partir de uma orientação em direção a Deus. Ou eles reagem à vida como crianças de fé que conhecem, amam e servem a Deus, ou reagem como crianças insensatas e incrédulas, que não o conhecem nem o servem. A verdade é esta: eles reagem, não são neutros. Não são apenas a soma total daquilo que você e eu colocamos neles. Nossos filhos interagem com a vida, seja a partir de uma aliança de fé, ou seja a partir de uma aliança idólatra e de incredulidade. Então, a aliança, ela está naturalmente presente. Ela existe. Não existe neutralidade nesse campo. A quem a criança adorará? É importante ser claro nessa questão. Criar filhos não é apenas prover bons estímulos. Criar filhos não é apenas criar uma atmosfera construtiva no lar e uma interação positiva entre o filho e seus pais. Há uma outra dimensão. A criança está interagindo com o Deus vivo. Quer ela queira, quer não. Quer ela tenha consciência disso, quer não. Ela está interagindo, só de vir ao mundo ela já está adorando, servindo e crescendo em entendimento das implicações de quem é Deus, ou está buscando sentido na vida sem um relacionamento com Deus. Percebe como é impossível não estar em um desses dois lados? Se está vivendo como um tolo e diz em seu coração não a Deus, tal pessoa não deixa de ser uma adoradora. Ela simplesmente adora o que não é Deus. Parte da tarefa dos pais é pastoreá-la como uma criatura que adora, mostrando-lhe o único que é digno de adoração. A questão não é se ela vai adorar, mas sempre é a quem ela vai adorar. Implicações da criação de filhos. Esta questão difere este livro da maioria dos outros livros que falam a respeito de criação de filhos.
A maioria dos livros sobre este assunto são escritos para ajudá-lo a cumprir melhor a tarefa de fornecer influências formativas construtivas para o seu filho. Todas as dicas e ideias criativas voltam-se a produzir as melhores influências formativas, as mais consistentes biblicamente, na esperança de que as crianças respondam a elas e sejam boas pessoas. Não estou somente expondo algumas ideias a respeito de estruturas bíblicas para a vida, mas também abordagens sobre como pastorear a criança alcançando o seu coração. Lembre-se de Provérbios 4:23. A vida flui do coração. Criar filhos não deve ser uma preocupação apenas com influências formativas, mas deve envolver pastorear o coração. A vida transborda do coração. Estou interessado em ajudar os pais a enfrentarem um combate corpo a corpo no menor campo de batalha do mundo, o coração da criança. Você precisa envolver seus filhos como criaturas feitas à imagem de Deus. Eles só podem encontrar plena realização e felicidade ao conhecerem e servirem o Deus vivo. A tarefa de criar filhos que você empreende está sempre ocupada com ambas as questões descritas nestes quadros. Você quer prover as melhores influências formativas possíveis para seus filhos. Deseja que a estrutura de seu lar ofereça a estabilidade e a segurança que eles necessitam. Almeja que a qualidade de relacionamentos em seu lar reflita a graça e a misericórdia de Deus pelos pecadores que fracassam, o que demonstra o caráter de Deus. Você quer que as punições sejam medidas tomadas com a finalidade de refletirem a visão de um Deus santo a respeito do pecado e que os valores de seu lar sejam fundamentados nas Escrituras. Você deseja controlar o fluxo dos eventos de modo que nunca tornem um lar caótico, e sim bem estruturado. Você quer oferecer uma atmosfera saudável e construtiva para suas crianças. Sim ou não? Concorda com isso? Após tudo ser dito e feito, estas coisas, importantes como são, nunca constituirão a história completa. E é aí que está. Seu filho não é apenas um produto dessas influências formativas. Ele interage com todas essas coisas. Interage de acordo com a natureza de escolhas pactuais que está fazendo. Lembra que a gente falou que ou ele tem um pacto com Deus ou com a idolatria, com coisas que não são Deus? Ou reage à bondade e à misericórdia de Deus pela fé, ou reage com incredulidade. Ou ele passa a amar e confiar ainda mais no Deus vivo, ou se volta cada vez mais para várias formas de idolatria e autoconfiança. A questão não é apenas a natureza das influências formativas de sua vida, mas como ele tem reagido a Deus no contexto dessas influências formativas. Visto que a orientação em direção a Deus no coração do seu filho determina sua resposta à vida, você nunca poderá concluir que os problemas dele são apenas uma falta de maturidade. O egoísmo e a rebelião contra a autoridade não são fases passageiras. Estas coisas não são temporárias, visto que não refletem a imaturidade, mas sim a idolatria no coração do seu filho. Um adolescente chamado Alberto era um filho mentiroso. Ele agia mal na ausência de seu pai. Mentia até quando não era vantajoso. Frequentemente roubava dinheiro dos seus pais. Seu pai insistia em interpretar seu comportamento como imaturidade.
O pai estava correto sobre a imaturidade de Alberto. Ele era sim imaturo, mas não era essa a razão pela qual tornara-se uma pessoa em quem não se podia confiar. A razão pela qual não se podia confiar nele é porque era um pecador. Alberto estava tentando achar sentido para sua vida sem Deus. Na idolatria de sua rebelião contra a autoridade de Deus e na sua determinação de ser a sua própria autoridade, ele se tornara alguém em que não se podia confiar. O pai de Alberto achava-se incapaz de ajudar seu filho até começar a ver o comportamento de Alberto como um reflexo de um coração que se desviara de Deus. Agora vamos falar da importância da orientação em direção a Deus. Incidentes bíblicos mostram que as influências formativas não constituem a história completa da formação da criança. Pensemos em José, aquele do Egito. A sua experiência de infância foi longe do ideal. A sua mãe falecera enquanto ele era jovem. Ele era o favorito do seu pai. Seus sonhos inflamaram o ódio de seus irmãos. Depois, foi alienado deles por causa de um presente, uma veste dada por seu pai, que o distinguiu como autoridade sobre eles. Seus irmãos o traíram. Foi jogado em um poço. Comerciantes de escravos oportunistas o compraram para lucrar com seu valor de revenda. Foi traído na casa de Potifar, apesar de sua honra e integridade. Foi preso. Até mesmo na prisão, foi abandonado por aqueles a quem ajudou. Eis um homem que poderia ter sido amargo, cínico, ressentido e irascível. Se o homem fosse apenas a soma total das influências que o moldam, esse teria sido o resultado. Em vez disso, o que encontramos? Quando seus irmãos se prostraram pedindo misericórdia, José lhes disse: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Está lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo do 19 ao 21. Como explicamos a reação de José? Em meio a influências formativas difíceis, ele entregou-se a Deus, que o transformou em um homem que reagia a partir de um relacionamento vivo com Deus. José amava a Deus e encontrou a sua orientação não nas influências formativas da sua vida, mas no amor infalível e nas misericórdias da aliança com Deus. E a serva da mulher de Naamã? Soldados inimigos a arrancaram de seu lar e a tornaram uma serva do soldado arameu. Ela era parte de um espólio de guerra. As influências formativas em sua vida ficaram longe de serem as ideais. Entretanto, ela era fiel a Deus. Quando seu dono precisou de cura, esta jovem conhecia o poder de Deus e sabia onde encontrar o profeta em Israel. O rei de Israel não conhecia o profeta, nem possuía uma profunda fé no poder de Deus. O rei enfrentou a emergência com temor e incredulidade. Você pode verificar lá em 2 Reis, capítulo 5, nos versículos 6 e 7. Por que aquela menina agiu de modo diferente? É óbvio, há mais do que influências formativas moldando o caráter de uma pessoa. Eis uma menina em quem foi incutida uma fé em Deus, a qual ela guardou, apesar das difíceis circunstâncias em que foi criada, a qual todos nós estamos suscetíveis a passar por essas circunstâncias difíceis. São coisas que fogem ao nosso controle, tanto da nossa vida quanto com respeito à vida dos nossos filhos. Em resumo, existem 2 critérios que orientam a formação do tipo de pessoas que seus filhos se tornarão. Um são as influências formativas da vida
E 2, a sua orientação em direção a Deus. É aquela vela do barco, para onde a vela está apontando, independente do vento que está batendo ali. Portanto, a criação de seus filhos deve se dirigir a ambas estas questões. Preocupe-se em como estruturar as influências formativas da vida, sob seu controle. Muitas circunstâncias estão além do nosso controle, como por exemplo a morte. Em segundo lugar, pastoreie ativamente o coração de seus filhos, dando-lhes orientação em direção a Deus. Em tudo isso, você precisa orar, pedindo que Deus trabalhe em e ao redor de seus esforços e das reações de seus filhos, a fim de torná-los pessoas que conheçam e honrem a Deus. E aí, esse livro tá te ajudando até aqui? Antes de terminar o vídeo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para ajudar o YouTube a entender que você tá gostando, que esse conteúdo é relevante para a educação de filhos, para ensinamento dos pais, para a educação cristã. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para você não perder nenhum dos próximos conteúdos que serão muito bons, cada dia melhores. E compartilha com um pai, com uma mãe que sabe que precisa buscar mais conhecimento com respeito a esse assunto. E agora, para concluir, juntamente com a sua preocupação com as influências formativas bíblicas, você precisa pastorear o coração de seus filhos em direção ao conhecimento e ao serviço de Deus. No próximo capítulo, examinaremos as questões fundamentais a respeito da criação de filhos. Qual o significado dos pais funcionarem como agentes de Deus? Qual é a natureza da sua tarefa? Qual é a função da disciplina e da correção? E agora, para fechar, vem a aplicação prática. Perguntas para você responder aí para você mesmo e entender como você vai colocar em prática tudo isso que a gente conversou aqui. Número 1. Você tende a ser determinista no modo como vê a criação de filhos? Aquele determinismo de achar, bom, isso aqui aconteceu, então isso vai determinar como ele vai reagir, o que vai acontecer na vida dele. Você é capaz de perceber que os seus filhos são reagentes ativos nas influências formativas em suas vidas? Como você os vê reagir? Como você tem visto aí na sua casa? O que você tem visto? O que a realidade tem te mostrado? Número 2. O que você pensa sobre a orientação de seus filhos em direção a Deus? Suas vidas e reações são organizadas em torno de Deus como Pai, Pastor, Senhor, Soberano e Rei? Ou você os vê vivendo por algum tipo de prazer, aprovação, aceitação ou algum falso Deus? E aqui eu abro um parênteses para dizer que é muito natural que até os 12 anos qualquer ser humano se mova em direção aos afetos. Essa busca por aceitação, busca por se sentir amado, é de fato um impulso natural de qualquer alma, de querer ser aceito, ser aprovado. Só que como você, pai cristão, sabendo disso, vai pastorear o coração dessa criança em direção a Deus? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. E não é uma resposta simples e rápida. Número 3. Como você pode criar maneiras agradáveis e atraentes de contestar a idolatria que pode ser identificada no coração de seus filhos? Então, não é acusando, como eu disse, o primeiro impulso natural até a fase dos 12 anos, no mínimo, é viver em direção à aceitação, a preencher esse afeto. Então, como mostrar de maneira agradável e atraente que quem vai preencher totalmente a necessidade, o desejo de ser aceito, a necessidade da alma é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Como mostrar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, como uma solução para esse problema da alma. Número 4. Como você pode focalizar sua correção com mais profundidade no sentido de orientar em direção a Deus? Como você pode ajudar seu filho a ver que ele está investindo em coisas que não podem satisfazê-lo? 5.
você e seu cônjuge separam um tempo para orar a Deus, a fim de que Ele se revele a seus filhos? Afinal, Deus é poderoso para fazer qualquer obra no coração deles. E assim a gente encerra o 3º capítulo desse livro. E eu te espero no próximo capítulo, capítulo 4, que será sobre Você está no comando. Se você deseja agendar um atendimento comigo, é só me mandar uma mensagem, de preferência lá no meu Instagram, @marianafrois, e a gente se vê ou por aqui ou no atendimento. Deus abençoe e até a próxima.